Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ver isso aqui na aula de hoje, né? A junção, o músculo esquelético e a junção neuromuscular, né? Então, quando a gente fala de músculo, né, o músculo ele vai ser sempre composto por 4 tipos de tecidos, e esses tecidos eles vão estar integrados entre si, que é um nervo, que é o que vai fazer a estimulação, os vasos sanguíneos, a artéria, né, e né, as veias, ou seja, que vão levar nutrientes para o músculo e que vão tirar, né, os metabólicos derivados, né, da atividade muscular, e vários tecidos conectivos que são importantes para organizar do músculo, fazer a organização do músculo como um órgão em si, né, e também participam, né, do processo da função muscular. E é claro, esses são esses três, né? Esses três, eu falei aqui três, né? O nervo, os vasos sanguíneos e os tecidos conectivos, mais o tecido muscular propriamente dito. Embora os músculos sejam bastante complexos, como nós vamos ver aqui, eles são bem conhecidos, né? Embora tenha ainda vários detalhes de processos básicos do músculo que a gente ainda, né, não conhece, que tem várias pesquisas sendo realizadas. Então, quando a gente olha um músculo, né, então isso aqui é uma imagem, né, de um cadáver, né, dissecada, que eu já não tenho mais a pele, aqui eu tenho um músculo, né, eu estou vendo aqui vasos sanguíneos, aqui na musculatura, e aí a gente vai ver as funções. Então, a principal função do músculo é o movimento. E aí eu estou falando dos músculos, né, não só do músculo estriado esquelético. Então, eu vou ter o movimento das partes do corpo e do ambiente, ou seja, que a gente vai conseguir se movimentar no ambiente. Isto é musculatura estriada esquelética. Movimento do sangue, né, através do coração e dos vasos sanguíneos, isso vai ser através da musculatura estriada cardíaca ou musculatura lisa vascular. O movimento, né, da linfa nos vasos linfáticos. Então, tem o líquido extracelular, quando ele se exagera, ele fica em grande quantidade. Eu tenho um sistema linfático, então ele tira isso. Então, o sistema linfático, os vasos linfáticos, têm musculatura lisa, né, que ali contrai e fazem com que, né, a linfa se eleve, né, e não fique acumulada aqui nos tecidos periféricos. O movimento do alimento no trato gastrointestinal, então as paredes, né, do estômago, do esôfago, do duodeno, todas são revestidas, né, de musculatura lisa, né, e essa musculatura lisa ela é que é responsável pelo movimento do bolo alimentar. O movimento da bile, eu tenho a vesícula biliar, né, eu tenho os ductos, ali também eu tenho musculatura, né, lisa que se contrai e faz, né, com que a bile, né, seja lançada da vesícula biliar, né, para, né, o duodeno. O movimento da urina, né, pelo trato né, gastrourinário, o trato urinário, genito urinário, tá? O movimento do feto durante o parto também, né, é feito através, né, da atividade muscular. Então, a musculatura tem essa função importantíssima. Mas, além da função de produzir movimento, os músculos também têm a responsabilidade de manutenção da postura, né? Então, tem a contração muscular constante na musculatura antigravitária, que são as musculaturas extensoras. O que eu chamo de musculatura antigravitária é essa musculatura da nossa região dorsal, a musculatura do pescoço, né, mantendo a nossa cabeça ereta. Então, esses músculos estão constantemente em contração, são músculos estriados esqueléticos, né, eles vão se relaxar somente em determinada fase do sono. A outra coisa, né, é a musculatura do pescoço, manter a nossa cabeça ereta, e a posição ereta, a musculatura das pernas, para nos manter, né, nos dois pés. Então, essa é a função, né, da manutenção da postura. Eu tenho a função da termogênese, né, que é quando eu estou num ambiente que está com a temperatura abaixo de mim, então eu vou estimular os meus termorreceptores ao frio. Esses termorreceptores ao frio, né, vão levar a informação até o hipotálamo, e no hipotálamo vai promover uma resposta que vai promover uma ativação da musculatura estriada esquelética, que vai promover tremor. Esse tremor na periferia vai gerar, né, calor periférico, e com isso vai diminuir a nossa perda de calor. Então, isso é um controle termogênico. E uma outra função também do músculo, que é a estabilização das articulações. Os músculos, através, né, dos tendões, né, mantêm as articulações estáveis, né? Então, está aqui, né, então essa articulação aqui está estável
por causa de, se eu tiver uma lesão na minha musculatura, eu posso perder, né, a estabilidade dessa minha articulação por um problema, né, dessa musculatura. Então, todos os músculos do nosso corpo, tanto o estriado esquelético, o liso, o estriado, né, cardíaco, eles vão estar relacionados a uma dessas 4 categorias: produzir movimento, postura, regulação da postura, termogênese, né, ou estabilidade das articulações. Os tipos de músculos são esses 3, né? Eu tenho as fibras da musculatura esquelética, né, o estriado esquelético. Então está aqui, né, o tipo de fibra. Por que a gente chama estriado? Porque isso aqui é a célula muscular. Eu vejo essas estrias, mesmo, né, com a avaliação, né, macroscópica, né, é possível, né, ver essas estrias. Então está aqui, ó, a célula muscular da musculatura estriada, né, esquelética, ela é multinucleada. Aqui eu tenho uma célula muscular, eu tenho aqui vários núcleos. As fibras, né, do coração, né, a musculatura também tem as estrias, mas ela tem uma característica diferente, né? Aqui eu tenho a musculatura estriada esquelética, porque ele está fixa no músculo esquelético, ou no esqueleto, a musculatura estriada cardíaca do coração, e as fibras musculares lisas, né, que não tem estrias. Isso aqui está nos vasos sanguíneos, nos vasos linfáticos, né, e no trato gastrointestinal. O que não vai nos interessar hoje é isso aqui, as fibras, né, detalhes sobre a musculatura estriada cardíaca, vocês vão ver, né, na parte que a gente for falar de cardiovascular. Então, quando a gente olha a célula muscular, né, nós falamos do neurônio, a gente falou das propriedades do neurônio, vimos a importância do neurônio no funcionamento do sistema nervoso central. Agora nós estamos vendo a célula do músculo, que é o órgão efetor de saída para provocar movimento. Então, a célula muscular também ela é excitável, ela tem estabilidade, então ela pode, né, tem essa habilidade tanto de receber como responder a estímulo, a contratibilidade, a habilidade de reduzir de tamanho quando ela é estimulada, a extensibilidade, a capacidade de ser estirada, e aquilo que nós chamamos de elasticidade, a habilidade de retornar ao tamanho após ser estirada. Então, se eu estiro, ela volta para o tamanho. Ok? Então, essas quatro características das células musculares, vai ajudar, né, a gente entender a funcionalidade, né, da musculatura estriada, esquelética. Então, olhando o músculo em si como um órgão, então eu falei que o músculo como órgão, eu vou ter, né, os 4 tecidos, né, o tecido vascular, o tecido nervoso, o tecido conectivo e o tecido muscular propriamente dito. Então isso aqui está representando, uma parte, está aqui o músculo, certo? Aqui eu tenho vários exemplos de músculo, aqui o deltóide, o bíceps, o tríceps, aqui eu tenho vários músculos aqui da mão, que são os extensores, os flexores dos dedos, todos estão aqui. Se eu pegar parte desse músculo aqui, o que é que eu vou ver? Eu vejo essa parte, então isso aqui, olha, veja o tendão, né, que não tem o tecido muscular, aqui tem os tecidos muscular, mas aqui eu estou com o tecido muscular em si. Mas esse tecido muscular, veja, ó, ele está todo cercado de um tecido conectivo, tá aqui o tecido conectivo aqui, eu tenho aqui o nervo e eu tenho aqui os vasos sanguíneos, né? Isso aqui tudo é tecido conectivo. Olha, aqui eu tenho um conjunto de células, isso aqui é uma fibra muscular, essa fibra muscular é uma célula, um conjunto de células formando o que eu chamo de fascículo. Ó, o fascículo também, ele está sendo, esse conjunto, né, de fibras musculares, ele está envolvido, né, sobre um tecido conectivo. E o músculo, esse é um conjunto de fascículo muscular envolvido por um tecido conectivo. Ok? Então, tá aqui, quando a gente olha sempre um músculo, a gente sempre vai ver, né, uma artéria, né, uma veia, né, e ver, né, aqui um nervo. Né? Diz que na parte posterior da perna, a gente vê sempre essa inervação. Isso é importante, né, na área clínica, porque quando a gente está olhando, fazendo um exame do músculo, se o indivíduo diz que tem, né, perda da força ou diminuição da força daquele membro, pode ser um problema no tecido muscular em si, mas pode ser um problema neurológico, né, ou seja, neural,
ou pode ser um problema, né, arterial, ou pode ser um problema venoso. Esses três tecidos podem ter alterações, ou inclusive no tecido conectivo. O músculo, como ele está fixo, né, na parte óssea, eu tenho essa parte mais inicial, que é a origem, que é mais proximal, a parte mais distal é a inserção. Aqui, por exemplo, é o bíceps, né? O bíceps ele faz as divisões, o qual eu chamo uma, né, de cabeça longa ou cabeça curta, né? Isso aqui tudo é o corpo, né, do bíceps, né? Alguns músculos ele tem a inserção no osso, mas a terminação, né, não é no osso em si. Então aqui a gente vê, ó, aqui no bíceps eu tenho inserção aqui nesse osso, a origem e a inserção aqui. Aqui esse músculo aqui, ó, a origem dele é a parte óssea, mas a inserção vai ser aqui a parte só no tecido. E essa musculatura aqui, ó, do abdômen, a inserção dela vai ser todo na parte do tecido conectivo, né? Não vai ter a participação da parte óssea, né? Então, vendo, né, essa introdução sobre o músculo, nós vamos olhar, né, como é que ele funciona especificamente. E aí a gente tem o nosso primeiro conceito que é importante, que é o conceito que nós vamos chamar de unidade motora, né? Então, que é a unidade motora, ela vai ser a unidade funcional do músculo esquelético. Então vejamos uma visão geral aqui da unidade motora. Aqui eu tenho a unidade motora, ela vai ser composta pelo motoneurônio. O motoneurônio, o corpo do motoneurônio vai estar aqui na medula espinhal, na parte anterior da medula. Ele emite um axônio. Esse axônio, então, ele sai da medula, vai perifericamente, e aí ele vai fazer inervação, vai fazer sinapse com as células musculares. Essa sinapse aqui a gente chama, né, de placa motora ou junção neuromuscular. Cada coluninha dessa aqui, isso aqui é uma fibra muscular, certo? Eu tenho a unidade motora 1, que aqui está em azul. Então, aqui, esse neurônio aqui, esse motoneurônio, ele vai inervar duas células. Isso aqui, é claro, é um diagrama. E esse neurônio aqui em verde, o neurônio 2, ele vai inervar três células. Então, o que eu vou dizer? Essa é a unidade motora, né? Essa unidade motora aqui, a unidade motora 1, ela é menor do que a unidade motora 2. Então, fazendo uma analogia com o campo receptor. Então, quando eu tenho um campo receptor pequeno, eu tenho maior capacidade de discriminação. Campo receptor grande, menor capacidade de discriminar. Aqui, no caso, nós estamos falando de unidade motora. A unidade motora pequena, a gente tem maior habilidade motora, né? E a unidade motora grande, a gente tem baixa, né, habilidade motora. Então, nos dedos da mão, a gente tem unidades motoras muito pequenas, por isso que a gente tem a habilidade de fazer vários movimentos, enquanto que na musculatura posterior das nossas costas, por exemplo, a unidade motora são grandes, né? Eu não preciso fazer, né, movimentos, né, refinados, né, nas costas. Esse fato eu gosto sempre de citar para explicar, né, a função do músculo, né, porque, veja, em 1922, esses dois, né, pesquisadores, né, dois pesquisadores lá dos países nórdicos, ganharam, né, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, né, que era o Hill, né, e o Meyhoff. Como a gente vê aqui, isso aqui é a descrição que está lá na página da Fundação Nobel. O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 22, ele foi dividido igualmente, né, entre os dois, pelas descobertas relacionando, né, a produção de calor no músculo, né. Isso para o Hill e o Otto Fritz Meyhoff, pela sua descoberta, né, da relação fixa entre o consumo de oxigênio e o metabolismo do ácido lático no músculo. Então, basicamente, né, pela atividade. E essa questão da produção de calor, a gente tem muito, né, uma tendência a fazer analogia dos fenômenos biológicos com os fenômenos mecânicos. É claro que o fenômeno mecânico que nós conhecíamos que se movimentava e produzia calor era a máquina a vapor. Então, a ideia, né, dos dois foi assim, ó, o músculo parece realmente funcionar como uma máquina a vapor. O que é que se falava basicamente? Que eu tenho um glicogênio, eu transformo esse glicogênio em ácido lático,
ao transformar o glicogênio em ácido lático, eu produzo calor, e é o calor que gera a contração muscular. Então foi isso, né, que mais ou menos na época, em 22, né, ficou estabelecido que como, então isso gerou todo um direcionamento para as pesquisas, né, na área de fisiologia muscular. Então, o que é que se foi pesquisar? Foi pesquisar assim, como é que ocorre essa quebra do glicogênio, a transdução do glicogênio para ácido lático. E como é que se produz esse calor? Isso é que foi importante, isso é que foi estudado ao longo de vários anos, né? Então, o Meinhof diz, né, num dos textos, né, da sua autobiografia, que essa visão, eles terem ganho o prêmio Nobel em 1922, né, e não ter direcionado, né, as pesquisas para isso, acabou atrasando a descoberta, né, por aproximadamente 20 anos, sobre o real mecanismo de contração muscular. Isso aqui era uma microfotografia, né, de músculos de inseto de 1876, mostrando, né, que a musculatura aqui é estriada, quando ela está na fase, né, de relaxamento, quando ela está na fase de contração. Então, na verdade, já se tinha evidências muito precisas, né, de como o músculo era organizado. E foi realmente essa pesquisa, através do estudo da estrutura microscópica do músculo, que nos permitiu entender como é que os músculos funcionam. Então, esta aqui é uma microfotografia para microscópio eletrônico. Tá? Então, quando eu faço uma fotografia para microscópio eletrônico, eu tenho que fazer, né, estrutura bastante fina. Então, eu estou passando aqui elétrons e o que eu estou vendo. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo áreas de menor densidade e áreas de grande densidade. Grande densidade, menor densidade e assim sucessivamente. Isso aqui são as estrias, né? As estrias significa, é o que leva, né, o músculo chamado de músculo estriado. Então, essas são as estrias. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma faixa aqui, grossa. Se isso aqui é muito denso, significa proteína. Isso aqui também significa proteína. Mas vocês percebem que aqui também, ó, eu tenho, né, um conjunto de filamentos proteicos aqui também nesse sentido horizontal. Isso aqui é a musculatura relaxada e isso aqui ela contraída, né? E aí, então, foi se detalhando melhor essas figuras. Então, veja, olha aqui os filamentos passando. Então, isso aqui, ó, tem essa linha aqui, essa outra linha aqui mais densa, essa aqui menos densa, né? E, então, assim, o que é que isso ocorre e de que composição? Então, é claro, eu posso pegar, fazer um maceramento disso aqui e tentar identificar quais são as proteínas, porque se isso aqui é de alta densidade, significa que isso são proteínas. Então, eu tenho muita proteína aqui, tem filamentos de proteínas e tem esses ligamentos aqui, e é isso que se foi tentar investigar. Então, a primeira coisa que se foi mostrado é que, na verdade, foi chamado isso aqui de banda A e banda I. A banda A e banda I é no sentido de você ter uma diferença, né, dessas estruturas, né, em decorrência da difração dos elétrons, porque isso é microscopia eletrônica. Né? Então, aqui é anisotrópica e aqui é isotrópica. Então, a isotrópica eu estou vendo, né, menor densidade e a anisotrópica maior densidade. Então, isso aqui é uma imagem, né, a imagem controle. E cada imagem dessas outras aqui, eu estou adicionando ATP. Então, ATP eu estou gerando energia, eu estou dando energia para o... E o que é que eu observo? Né, comparando esta figura aqui, né, a banda A se mantém o mesmo tamanho, mas a banda I, ó, ela se encurtou. Eu botei mais ATP, a banda A se mantém o mesmo tamanho, a banda I encurtou. E aqui, olha, a contração máxima, a banda I quase que desaparece. Fica só com a banda A. Então, veja, né, o que a gente observa. Veja que essa distância no meio da banda I tem essa linha escura. Essa linha escura se mantém, né? Então, o que se observa? Que a contração muscular é em decorrência de uma redução dessa banda I. Né? Então, isso levou, né, a propor este modelo. Como é que isso foi possível? Porque, na verdade, eu quero saber quem são esses elementos
de que composição. Então, já se sabia que essas estruturas aqui, que dentro do músculo, eu tenho dois tipos de proteínas principais, que é a miosina, né, e a actina, né? Então, o que é que se faz, né, para estudar, né, essas estruturas musculares? Olha, como eu tenho isso aqui, eu sei que isso aqui é formado de actina e miosina, mas eu não sei, né, onde quem é actina e nem quem é miosina aí, porque a minha imagem de microscopia eletrônica não permite. Mas eu sei que eu tenho alguns tipos de enzima que digere, né, a actina e outros tipos de enzima que digerem, né, a miosina. Então, aqui, se eu pegar essa proteína do jeito que ela está aqui e fizer uma digestão da miosina, olha o que é que vai acontecer. Essa banda, a banda A, desaparece. Né? Fica basicamente a banda I. Então, isso já mostra que essa banda A ela é composta desse tipo de proteína, proteína miosina. Né? E aí, então, para se identificar todo, né, esse esquema, para chegar até esse modelo, então esse aqui é o controle, aí se eu faço, né, a digestão de miosina, como eu já fiz da outra vez, o que ocorre? Desaparece a banda A, né, desaparece essa parte aqui. Quando eu faço, né, a digestão pela actina, né, pego isso aqui, agora eu vou digerir a actina, desaparece também essa outra parte que é a banda I, né, ficando só, né, essa linha central aqui. Né? Então, o que, que eu estou dizendo? Que esses filamentos aqui são filamentos de actina, esses filamentos aqui são filamentos de miosina. Então, esse tipo de experimento, né, conseguiu, né, evidenciar como é a composição e aí propor, né, e claro, a formulação desse modelo. E aí, com os desenvolvimentos, né, da microscopia eletrônica, foi possível fazer. Então, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica bastante ampla. Então, isso aqui, ó, isso aqui é o disco Z, né, a banda I, aqui é o disco Z, ó, tá? Aqui é a linha M. Aqui são os filamentos mais finos e os filamentos mais grossos. Então, esses filamentos mais grossos são de miosina, e aqui são os filamentos de actina. Isso aqui na fase de relaxamento, e quando eu faço uma contração, eu vejo ó, que esse aqui, né, ele se mantém em tamanho, ele não, o que ocorreu é que ocorre uma aproximação aqui entre, né, aqui, ó, esses discos, né, eles se aproximam, há um encurtamento da banda I. Então, sugere que esses filamentos finos, eles estão se deslizando por dentro dos filamentos grossos. Então, isso foi o modelo clássico, né, elaborado lá nos anos 50 e que hoje, né, é aceito apenas com mais detalhes. Aqui a gente já tem, né, microfotografia mais avançada, tal. Então, está aqui um sarcômero. Então, isso aqui tudo, né, de uma linha Z, a outra linha Z, né, isso aqui a gente vai chamar de sarcômero. No sarcômero eu vou ter a banda A, que é essa banda mais escura, eu vou ter que essa faixa aqui H, que é essa linha aqui mais central, né? Eu vou ter a banda I, né, que tem uma parte da banda I está num sarcômero e a outra parte da banda I está no outro sarcômero. Quando eu tenho isso aqui é o músculo relaxado, quando o músculo se contrai, o que é que vai acontecer? Então essa fase aqui, ó, a banda I, ela vai diminuindo, enquanto que a banda A se mantém, né? Ou seja, a banda isotrópica que diminui, a anisotrópica diminui, ou seja, os filamentos de actina vão se deslizando para dentro dos filamentos, né, de miosina. Né? Então aqui é um músculo contraído 100%. Isso foi possível entender, né, fazendo estudo de decifração para o raio-x. Ou seja, você emite, né, raio-x e os raio-x eles podem ser interferir, vão sofrer interferência da organização proteica, né, e aí a gente tem, quando eu faço a decifração do raio-x, só nessa fase aqui, ó, veja, aqui em vermelho a gente tem os filamentos finos, que são os filamentos de actina, que estão agrupados aqui, fixo pela, né, a linha Z aqui, tá? Eles estão, né, por dentro daqui dos filamentos, né, grossos, que está aqui em azul, que está aqui, ó, nessa banda M que está preso aqui. Então, se eu fizer
uma decifração só nesse campo aqui, o que eu vou ver são os vários filamentos de miosima, né? Então, aqui são os filamentos de miosima. Quando eu faço a decifração aqui, nessa região que eu tenho tanto os filamentos de actina e de miosima, eu vejo isso aqui. Para cada filamento de miosima, eu tenho 6 filamentos de actina. Então, isso foi, né, essas duas visões aqui, esses dois experimentos de decifração de raio-x, é que foi possível demonstrar esta organização do sarcômero e este modelo, né, estrutural molecular. Então, a gente tem hoje essa visão microscópica de todos eles, daqui é apenas um exemplo, né? O que a gente tem? Se eu olho aqui, ó, só aqui na banda I, que só tem filamentos finos, eu vou ver isso aqui, ó, os filamentos finos somente, como é que eles estão distribuídos. Quando eu olho só os filamentos grossos, eu vejo também desta forma. Quando eu vejo, né, aqui, ó, na linha M, né, aqui na zona H, na linha M, eu vejo que esses filamentos grossos eles estão interconectados entre si, né, formando, né, uma linha de ancoragem. Né? Então, os filamentos grossos estão ancorados na linha M. Né? E quando eu olho, né, aqui nessa parte, onde eu tenho os filamentos finos e os filamentos grossos, eu vou ter aqui, cada filamento grosso está rodeado de 6 filamentos finos, que é essa estrutura que a gente tem aqui. Então, essas imagens todas foram possíveis ser desenvolvidas por decifração de raio-x, então foi possível, né, montar esse modelo funcional do sarcômero. Então, essa, né, a estrutura, esse é um desenho, né, bastante clássico, em que eu tenho aqui, olha, no disco Z, né, que aqui é a banda I. Então, no disco Z, eu vou ter a ancoragem dos filamentos finos. Tá? Na linha M, eu vou ter a ancoragem dos filamentos grossos. Eu vou ter um determinado momento, né, em que eu tenho, né, aqui a interação entre os filamentos finos e os filamentos grossos. Quando eu tenho um processo de contração, eu vou ter exatamente um disco Z com outro disco Z, eles se aproximam entre si porque tem o deslocamento nesse sentido aqui e nesse sentido aqui simultaneamente. Então, o sarcômero, ali a gente viu, né, na forma diagramática, que é um desenho ainda, mas é um desenho de como é o tecido que ocorre. Então, veja, aqui são as estrias, né? Então, eu tenho as estrias da musculatura estriada, é uma parte mais escura, mais fina, mais escura, mais fina. Então, essa parte mais escura é o quê? É o reflexo, né, da banda A, e a mais fina é o reflexo da banda I. Então, aqui eu vou ter, né, o sarcômero que vem de uma metade aqui da banda I até a outra metade. E o que a gente observa é que aqui acima, né, nessa junção, existe uma invaginação, né? Então, isso aqui é a célula muscular, tá? Ela tem esse esporo, na verdade, são a invaginação da membrana, formando o que nós chamamos de túbulos T. Para cada túbulo T, eu tenho, para um lado ou para o outro, aquilo que nós chamamos de retículos sarcoplasmáticos, certo? Esses orifícios são as aberturas dos túbulos T. Tá? E ao nome da membrana celular, que cobre, né, a membrana, né, da musculatura, da célula muscular, é o sarcolema. Então está aqui o sarcômero, como ele estaria representante, aqui estaria, né, o túbulo T, e o sarcômero, ele estaria, né, o comprimento dele dependeria da força que ele está exercendo, né, ou seja, quanto mais reduzido o sarcômero, maior força, né, ele está exercendo aqui, elevando, né, esse determinado peso. Esse diagrama ele está mostrando mais ou menos isso. E quem são essas estruturas, né, moleculares desses filamentos finos, desses filamentos grossos? Né? Eu tenho os dois tipos de filamento, o fino e o grosso. O filamento fino eu já comentei, o filamento grosso eu já comentei, que é da miosima. A miosima ela é formada da seguinte forma: eu tenho aqui uma proteína. Então, isso aqui que eu chamo da parte da cauda da proteína, e aqui é a cabeça da proteína. Então, isso aqui é a miosima.
certo? Só que o filamento grosso em si é um conjunto de miozimas junto. E o que a gente vê é um grande filamento, bastante grosso, porque são aproximadamente 300 proteínas de miosima formando o filamento grosso, aqui aparecendo só as cabeças da miosima. Né? Numa situação isolada, as duas moléculas aqui de miosima, se eu tiver, elas vão estar interagindo entre si nessa forma. É como se eu tivesse dois, né, tacos de golfe, né, e o taco em si ele está enrolado sobre si. Já o filamento fino, ele é formado dessa forma. Né? Então, como é que é a formação do filamento fino? Que a gente chama de actina. Na verdade, a actina em si, ela é uma molécula globular. Então, isso aqui é que a gente chama de actina G, é uma molécula globular. Essa molécula globular, com a presença de ATP, né, ela se torna, né, mais estável, formando, né, esses olígonos de actina. Esses olígonos de actina, eles vão se juntando até formar o que a gente chama de filamentos de actina. Então, isso é feito quando essas actinas globulares, ela recebe, né, um fosfato, então ela é fosforilada. Depois que se forma, né, o filamento, ela perde o fosfato. Ao perder o fosfato, né, o que é que vai acontecer? Essa molécula, né, ela vai se reorganizar de um jeito para se formar todo o seu filamento. Então, está aqui o filamento até a sua terminação aqui, e aí vai ter o tamanho, né, conforme a estrutura muscular em si. Mas o filamento de actina, ele não é só formado pela proteína de actina. Ele tem mais duas outras proteínas que a gente chama de tropomiosima. A tropomiosima é esse filamento aqui, que ele serve para manter estável, né, esse bastão, né, de moléculas de actina globulares, né, intercalados, formando uma hélice. E tem um conjunto que a gente chama complexo de troponina, são 3 proteínas globulares que ocorrem de vez em quando aqui, e esses aqui são principais, são responsáveis pelo processo de contração, né? Nós vamos ver mais na frente. Então, aqui eu tenho um filamento grosso e aqui eu tenho um filamento fino, tá? No filamento grosso, nós vimos que são um conjunto de miosima, e a miosima eu vou ter, né, um filamento, a parte, né, da cauda e da cabeça, e aqui a actina eu vou ter as actinas globulares, eu vou ter aqui a tropomiosima, que mantém as actinas estáveis, e eu vou ter as moléculas de troponina, e na verdade vai ter aqui, ó, uma conexão entre a cabeça da miosima e as proteínas globulares da troponina. Então estaria aqui, certo? Então, eu falei para vocês, olha, que as moléculas de miosima, desculpa, as moléculas de actina, elas estão aqui, ó, ancorado na linha Z, enquanto que as moléculas, né, aqui de miosima, que é o filamento grosso, estão ancorado aqui, aqui nessa banda M, né, ou linha M, tá? Essa molécula de actina, ela está em ainda mais duas outras moléculas, tá? Que são importantes, que é, primeiro, a titina. Né? A titina é uma molécula que ela liga aqui a linha Z, a linha M, mantendo a estabilidade desse processo, e uma outra proteína também importante, que é a nebulina, que essa alça que tem aqui, que ela é importante, que além da troponina manter a estabilidade, a nebulina mantém a estabilidade também aqui do filamento fino, ok? Então, em síntese, né, o que é que eu tenho? Isso aqui seria o músculo, eu tenho a miofibrila, que seria a célula muscular. Então, a célula muscular é composta de miofibrila, a miofibrila, né, aqui, ela tem, ó, aqui os conjuntos de sarcômero, né? Então, aqui os conjuntos de sarcômero está aqui, né? São vários, então numa célula muscular eu tenho vários sarcômeros. E aí eu tenho, né, a invaginação, que são os túbulos T, e o retículo, né, sarcoplasmático, que engloba cada sarcômero.
Então, aqui está exemplificando o processo, né, de contração em si, que seria em repouso, e aqui seria, né, quando está a contração. Isso aqui é a microfotografia por microscopia eletrônica. Então, o que a gente vê é uma aproximação, né, entre a linha Z com a linha Z. Então, aqui, a distância entre a linha Z e a linha M, aqui era essa, aqui a distância ela é menor. Mas ocorreu uma redução em ambos os lados, porque ocorreu, na verdade, foi um deslizamento dos filamentos finos, filamentos de actina, sobre, né, os filamentos grossos, que são os filamentos, né, de miosina. Então, a síntese é isso aqui, os componentes moleculares, né, das proteínas. A linha M, né, onde está ancorado, aqui, ó, está ancorado os elementos, né, aqui, né, filamentos grossos, né, de miosina. Aqui eu tenho os filamentos finos que estão ancorados aqui no disco Z. No disco Z, a gente tem algumas proteínas importantes, né, então os filamentos finos, actina, filamento grosso, miosina, né, aqui eu tenho a nebulina, né, auxiliando no alinhamento da actina, e aqui a titina que faz essa interconexão entre o disco Z e a linha M, mantendo a estabilidade do meu sistema, do meu sarcoma. Então, né, o que a gente viu? A gente viu as funções musculares, né, a importância da musculatura estriada esquelética no contração, porque o músculo vai se contrair. Quando ele se contrai, ele produz calor, então tem gasto energético, então é um processo, né, ativo. Mas o que ocorre mesmo, né, foi importante a gente ter descoberto, né, os mecanismos moleculares por trás, ou seja, as cadeias que geram a produção de calor, mas também, né, é importante saber como é que isso ocorre, pelo deslizamento dos filamentos finos com os filamentos grossos. Tá? Então, como é que esse processo ocorre? Então, a primeira questão que nós vamos estudar, quando a gente viu aqui na unidade motora, né, eu tenho o motoneurônio vai fazer a sinapse aqui com a célula muscular, com a fibra muscular. Então, aqui, essa fibra muscular, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter essa sinapse se chama de junção neuromuscular. Então, está aqui a junção neuromuscular, isso aqui é a terminação do axônio, o axônio do motoneurônio é um axônio mielinizado. Então, quando ela chega aqui no final, ela vai formar aqui nessa sinapse, que é a junção neuromuscular. Está aqui o desenho dela, se tivesse um corte aqui assim. Então, está aqui a terminação do axônio, então, aqui a terminação, né, do neurônio motor, terminação axonal, cheio de vesícula sináptica, e, é claro, né, uma grande quantidade de mitocôndria, porque para liberar e produzir, né, os neurotransmissores aqui, eu preciso de energia, mitocôndria para isso. E aqui é a parte muscular, né? Então, essa junção neuromuscular que a gente vai estudar agora na frente. Então, o que a gente vai ter? O motoneurônio, aqui é a terminação do axônio, eu vou ter o potencial de ação, que vai chegar até aqui a terminação, né, do motoneurônio, vai ativar canais de cálcio, entra cálcio, que ativa as vesículas que contém acetilcolina, que é o neurotransmissor, libera a acetilcolina vai se ligar aos receptores, vai promover uma despolarização local, né, promovendo um potencial, veja, lá na sinapse, a gente falava de potencial pós-sináptico excitatório. Aqui a gente vai falar de potencial da placa, né, motora, certo? Então, o potencial da placa motora é o potencial pós-sináptico aqui. Esse potencial de placa motora se somando, chegando até essa região aqui, que é uma região rica de canais de sódio, vai ativar os canais de sódio, dependendo de voltagem, promovendo, né, o início do disparo de potenciais de ação. E aí esses potenciais de ação vão se propagar aqui pela membrana, né, ou pelo sarcolema, né, como se chama a membrana da célula muscular. Ok? Então, essa acetilcolina, eu tenho aqui a acetilcolina, é um receptor, e eu tenho também aqui na membrana a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma proteína, é uma enzima que vai degradar a acetilcolina
para não deixar acetilcolina em grande quantidade nessa região. Veja que neste caso, né, o neurônio motor, ele vai sempre, quando ele é ativado, ativar a musculatura. Não existe um neurotransmissor aqui que promova, né, a inibição da musculatura. Para inibir a musculatura, eu tenho que inibir o motoneurônio. Não existe um neurônio que vá liberar neurotransmissor para músculo estriado esquelético que provoque inibição. Então está aqui, né, os potenciais. Aqui é o potencial da placa, que atingiu o limiar, gerou potencial de ação. Aqui o potencial da placa motora não atingiu o limiar, então não teve potencial de ação. Aqui está aqui, ó, um potencial de placa de baixa amplitude, não gera potencial de ação, um potencial grande gerou potencial de ação e, como consequência, vai ter contração. Então, vai ter esse fenômeno que nós vamos chamar de acoplamento, excitação, contração. Excitação do motoneurônio para a célula muscular e a contração no interior da célula muscular. Então, o potencial de ação ele vai se propagar ao longo, né, do motoneurônio, vai liberar, né, vai ativar canais de cálcio, tá aqui esse item 1, ele ativa canais de cálcio, né, ativa, né, as vesículas, né, que contém acetilcolina, se funde, libera a acetilcolina vai ativar os canais dos seus receptores, gerando, né, o potencial da placa motora, que se soma e gera o potencial de ação. Se gerou o potencial de ação, ele se propaga constantemente aqui pelo o sarcolema e se propaga também pela membrana que invagina aqui dos túbulos T. Então, eu tenho aqui a principal questão é o potencial de ação no motoneurônio, na terminação e liberação da acetilcolina. Liberou a acetilcolina. Aí a acetilcolina liberada vai provocar o potencial de placa motora. Provocou o potencial de placa motora, soma, aí gera o potencial de ação. Aí esse potencial de ação é que vai se propagar pela membrana, inclusive na parte de invaginação dos túbulos T. Quando ele se propaga nos túbulos T, a gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de tríade nos túbulos T. Tríade é aqui, ó, que eu tenho os túbulos T. Ao lado do túbulo T, eu vou ter de um lado um retículo sarcoplasmático e do outro lado um retículo sarcoplasmático. Então eu tenho um túbulo T, retículo sarcoplasmático e retículo sarcoplasmático. O potencial de ação vai se propagar aqui, né, quando chega nessas tríades, que é exatamente aqui nesta região, né, ele vai afetar aqui, ó, né, essa estrutura que é um canal, chamado um canal de DHP, certo? Que é um canal de cálcio dependente de voltagem. Então, aqui está aqui os tríades em detalhe, né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, eu tenho esses canais, que é um canal de cálcio, que é dependente de voltagem, que é um chamado canal L, né? Então, esses canais dependentes de voltagem, de cálcio aqui, eles vão ser ativados, né, pelo potencial de ação. Quando eles são ativados, eles vão também, né, promover uma questão interessante, porque há um acoplamento entre estes canais dos túbulos T e esses outros canais, certo? Aqui, do retículo sarcoplasmático, que está na membrana do retículo sarcoplasmático. Quando eu ativo esses canais aqui, eu acabo gerando a ativação desses canais, mas quando esses canais do retículo sarcoplasmático são ativados, isso vai provocar o quê? Vai provocar a saída de cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático, e aí eu vou aumentar a concentração de cálcio no citoplasma, né, da célula muscular, ok? Então, tá aqui, eu ativei o canal de cálcio dependente de voltagem, que gera uma ativação do canal de cálcio do retículo sarcoplasmático. Como no retículo sarcoplasmático tem muito cálcio, o cálcio é liberado.
Então, o cálcio ele vai se difundir aqui no citoplasma da célula, e aí ele se difunde e vai se ligar a uma proteína, a uma troponina, uma das moléculas de troponina, que a gente chama troponina C. Quando ele se liga a essa troponina, e essa troponina tem o cálcio, e se também tiver ATP nessa posição, vai haver, né, o cálcio muda a conformação, permitindo com que haja, né, um acoplamento dessa proteína, que é a miosima, à proteína troponina C. Com isso, a cabeça aqui faz um movimento, fazendo com que o filamento fino de actina se desloque para esse sentido, né? E esse deslocamento é que vai promovendo o encurtamento, tá? Então, esse vai fazer com que a linha aqui, o disco Z, né, ele se desloque, né, o filamento fino se desloque em direção à linha M. Então, está encurtando, né, o sarcômero. Então, os passos, né, da excitação. O potencial de ação ele vai ocorrer no axônio do neurônio motor, o neurônio motor alfa. A acetilcolina é liberada pelo terminal do axônio, né, na junção neuromuscular. Os canais receptores nicotínicos, né, que são receptores para acetilcolina, se abrem, e o sarcolema, né, vai acabar gerando um potencial pós-sináptico excitatório, que a gente chama também de potencial, né, da placa motora, certo? Os canais de sódio, dependendo de voltagem, abrem-se, porque esses canais se somam, atingem o limiar e geram um potencial de ação, e esse potencial de ação se propaga ao longo do sarcolema, através, inclusive, dos túbulos T. Nos túbulos T, quando ele chega na região das tríades, ele vai provocar, né, a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, as etapas ali foram da excitação, e agora da contração, o cálcio vai e se liga à proteína, né, chamada troponina, que é uma da troponina C, né, esse sítio de ligação da miosima, né, e da actina são expostos, a cabeça da miosima se conecta à da actina, promovendo então uma mudança na cabeça da miosima, promovendo então a rotação, e aí isso faz com que, né, haja um movimento. Com a presença de ATP, você tem a cabeça se desconectam, né, e o ciclo se prossegue enquanto o cálcio e a ATP estiver presente. Então, quanto mais potenciais de ação chegar, né, quanto mais potenciais de ação eu tiver, né, no meu neurônio motor, né, mais potenciais de ação, mais acetilcolina vão ser liberados, mais potenciais de ação vão estar acontecendo na membrana, né, do músculo, e isso, né, mais cálcio vai ser liberado e maior contração vai acontecer. O relaxamento é quando eu deixo de ter potenciais pós-sinápticos, né, não tem potencial de ação no sarcolema, nem no túbulo T, né, o cálcio, né, então ele vai ser sequestrado pelo retículo sarcoplasmático através de uma bomba, e essa bomba ela depende de ATP, então preciso de ATP para promover o relaxamento, e os sítios de ligação da miosina e actina são novamente cobertos pela troponina, né? Então, isso é o relaxamento. Então, está aqui, né, eu vou ter aqui as troponinas, essa troponina que vai, né, ter a ligação da miosina, e isso vai depender de ter um ATP, né, porque na hora que tem aqui, eu perco um ATP e promovo, né, a mudança na posição. Seria exatamente, né, nessa animação que estaria acontecendo, que a cabeça, na hora que ela se liga, aí ela vai, né, se desloca e vai se deslocando até aproximando, né, esse filamento fino de actina, né, que é complexo, para a linha, né, M, né, da parte da banda, né, A. Então está aqui, né, quando eu tenho a liberação de cálcio, muda e tem a conformação. Então essa questão ela é fundamental. Então veja, aqui eu tenho um gasto de ATP na contração e eu tenho um gasto de ATP também no relaxamento. A recaptação do cálcio para o retículo sarcoplasmático depende, né, de ATP.
e a contração, né, depende também da presença de ATP. Então, eu tenho um gasto energético na contração muscular e no relaxamento. Contração e relaxamento, ok? Aí uma questão assim, e como é que eu vou aumentando a força no músculo? Não pensando mais numa fibra muscular, no músculo. Então, imagine que aqui, né, eu tenho imagens, né, de elétricas, tá? Então, eu botei um eletrodo, né, no bíceps, né, e no tríceps, ok? E aí eu estou registrando. Então, o indivíduo está nessa seguinte posição. Então, o que é que a gente está fazendo, né, nesse tipo de experimento? Então, imagine, né, que eu tenho a seguinte questão. Só um minuto para mostrar para vocês como isso foi feito. Então, nesse primeiro momento, né, aqui eu tenho o registro da atividade elétrica, que eu coloquei 2 eletrodos aqui no bíceps e 2 eletrodos aqui no tríceps. Tá? O bíceps, né, é o vermelho, né, e o tríceps, né, é o azul. Tá? Então, aqui essa fase aqui está em repouso. Aqui é a atividade elétrica bruta, atividade elétrica, então ela pode ser positiva ou negativa, porque eu tenho fibras de todos os jeitos, dependendo da posição que eu botei o eletrodo. Aqui eu tenho, né, a multiplicação disso aqui, eu pego esse sinal aqui, que é um sinal de voltagem, e elevo ele ao quadrado. Quando eu elevo ele ao quadrado, né, eu estou multiplicando ele por ele mesmo, né, o que é que ocorre? E aí, pegando um módulo, eu vou ter sempre um sinal positivo. Então, a amplitude desse sinal significa a somação dessa curva. Então, aqui a gente vê a amplitude. Essa amplitude aqui, ela corresponde, né, à atividade elétrica, mas corresponde à força muscular. Isso aqui é do bíceps e aqui é do tríceps. Então, imagine que nessa primeira coluna aqui, eu tenho um registro de quando foi colocado um único livro aqui na mão. Então, o sujeito está assim, certo? Aqui, ó. Estou segurando um único livro, certo? Aí eu vou, né, pego e faço o seguinte, agora vamos colocar um segundo livro, né? Tá aqui um livro, né, eu vou colocar um segundo livro, né? Então tá aqui o segundo livro, certo? O segundo livro tá aqui, aí eu vou, coloco o terceiro livro, e assim, então assim, eu estou botando mais força, eu estou precisando exigir mais força aqui da minha musculatura, porque eu estou usando mais livro, eu estou botando mais peso, né? Então, com isso, eu estou aumentando aqui o peso, eu estou aumentando a maior atividade elétrica, tá aqui a maior força, mais força, maior atividade elétrica. O que significa essa maior atividade elétrica? Basicamente, a gente pode simplificar da seguinte forma: eu estou recrutando mais fibras, mais células, né, musculares estão sendo contraídas. Aqui eu detectava, né, os potenciais, a soma dos potenciais de ação, né, e dos potenciais pós-sinápticos em algumas células, aqui em mais células ainda e mais células ainda. Então eu aumento a força muscular recrutando, né, mais célula, ou seja, aumentando a minha ativação das minhas unidades motoras. E aí tem um fenômeno que a gente chama de rigor mortis. O rigor mortis, vocês já viram quando um animal, né, um mamífero, uma pessoa, né, morre, passa muito tempo, ele fica duro, fica rígido. Ele fica rígido por quê? Porque eu falei para vocês, tanto a contração como o relaxamento precisa de ATP. A pessoa morreu, mas ele ainda tem nas células algumas moléculas de ATP. Enquanto tiver moléculas de ATP, você consegue movimentar. Com o desaparecimento dessas moléculas de ATP, essas pontes entre a cabeça da miosima e as moléculas de actina, os filamentos de actina, elas ficam rígidas, elas não conseguem mais se soltar, porque não tem ATP. Com o tempo, né, você tem a parte de apodrecimento, né, do organismo, e aí essas proteínas vão se quebrar, e aí fica tudo frouxo de novo, e aí faz, inclusive, desaparecer. Um outro fenômeno importante também é a somação temporal, né? Então eu tenho aqui, né? Imaginem que eu tenho aqui um estímulo, teve aqui uma contração, relaxou, dei um outro estímulo, contração, relaxou. Então, a cada mais ou menos, eu dei 5 estímulos, né? Durante um segundo.
Agora, aqui imagina que eu estou dando agora 2 vezes, né? Aumentei a frequência. Deu o primeiro estímulo, contraiu, começou a relaxar. Antes de ter o relaxamento total, eu dei um outro estímulo. Então, a contração agora, eu estou recrutando as fibras mais ainda. Só que as fibras anteriores nem relaxaram ainda. Aí aumentou a amplitude. Deu o mesmo estímulo, com a mesma intensidade. Nem relaxou ainda, aumentou mais ainda. E assim sucessivamente. Se eu fizer numa frequência muito alta, né, que era 5, aqui 40 Hz, essa contração se mantém, que a gente chama contração tetânica, ela fica rígida. Então, boa parte da musculatura tem essa capacidade de formar essa contração tetânica. Tá. Então, quando a gente viu que o sistema se contrai, ele gasta energia, então para ter contração eu preciso, né, gastar energia. E aí o que a gente tem são sistemas diferentes, né, dependendo do esforço que eu esteja fazendo. E aqui a gente está falando de 3 sistemas energéticos que a gente utiliza, né, aqui na musculatura, sistema motor. O sistema fosfágeno, o sistema de glicogênio ácido lático e o sistema aeróbico. O sistema fosfágeno, ele tem, né, ele vai ser utilizado, né, entre a capacidade de nos 8 a 10 segundos, né? Aqui o sistema de glicogênio ácido lático de 1, né, a quase 2 minutos, né? E o sistema aeróbico é indeterminado. Enquanto tiver nutrientes, ele vai fazer. Então, quando é que a gente usa esses sistemas? Estou imaginando aqui numa situação, né, de diversos esportes. Então, o sistema de fosfágeno, você usa quase sempre, né? Todo tempo você está usando, enquanto tiver. Então, por exemplo, 100 metros rasos, um salto, um levantamento de peso, mergulho, arrancadas no futebol, um batedor de beisebol, tal, ele está usando esse sistema, né? Mas, quando eu tenho outros esportes, eu vou usar o sistema fosfágeno mais o glicogênio ácido lático. Ou seja, o que eu vou usar, que eu vou pegar o glicogênio e transformar em ácido lático, que foi exatamente essa descoberta inicial que gerou, né, que permitiu que o Will ganhasse, né, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né, em 1922. Então, num tempo mais longo, 200 metros rasos, num jogo de basquete, arrancadas no hóquei de gelo, o sistema, né, de glicogênio ácido lático, principalmente, né, ou seja, que vai ser predominante aqui nos 400 metros rasos, né, 100 metros de natação, né, tênis, por exemplo, enquanto você está jogando tênis, enquanto você está no futebol, tal, e etc. E é claro, se esse sistema do glicogênio, né, do ácido lático, né, ele não for suficiente, você vai usar o aeróbico, né, você não vai depender agora do oxigênio. Você vai quebrar, né, o seu metabolismo, né, que vai quebrar a gordura, inclusive, para, por exemplo, quando você tem 800 metros rasos, 200 de natação, 1.500 metros no skate, o boxe, 2.000 metros de remos, uma corrida de 1.500, corrida de 1 milhas, 400 metros de natação, você está usando os dois sistemas, né? Você está usando inclusive o sistema, né, anaeróbico. Então você tem esses sistemas que você vai usando conforme a intensidade e a duração, né, né, da sua atividade física. Você usa, né, basicamente, né, você perde todos os outros, né, você já gastou, né, todo o fosfágeno, o glicogênio e fica só no anaeróbico, né, uns 10.000 metros de skate, esqui cross country, maratona, Cooper, por longo tempo. Então isso, né, você fica basicamente aqui no sistema, né, aeróbico. E esse sistema, é claro, eles são diferentes, né, conforme, né, a gente, né, faz algumas atividades. Então isso aqui, olha, isso aqui é uma frequência cardíaca. Isso, a frequência cardíaca indiretamente me indica, né, como é que está o meu sistema, né? Então aqui eu tenho, ó, um exercício de baixa intensidade, aqui seria só para controlar o peso, aqui seria aeróbica e anaeróbica. Veja que neste caso aqui, que é um exercício semelhante, eu vou mostrar para vocês, olha, o anaeróbico caiu, porque durante o processo, né, então imagina, isso aqui é andando de bicicleta, eu estava numa condição esta e passei para esta, né? Então, como é que eu passei para essa? Nesse momento aqui, eu não tinha treinado ainda, por longo treinamento, eu chego a essa situação.
Então, o meu sistema agora, veja, ele é capaz, por causa, melhorou o meu sistema motor, melhorou minha capacidade pulmonar e tudo isso, né? Eu estou tendo muita pouca atividade anaeróbica, né? Estou tendo muito mais aeróbica, né? E intensidade de baixa intensidade, minha frequência cardíaca aqui está ficando aqui entre 90 a 130, né, em quase, né, aqui 90%, né, dos casos. Enquanto que aqui, ó, 30%, quando eu comecei, 30% era em anaeróbico, né? Agora caiu para 31%. Então, isso aqui mostra, né, que dessa fase para esta fase aqui, eu tive um condicionamento físico, agora eu estou tendo uma melhor capacidade, né, de resposta, né, pulmonar, cardíaca, tá? Não preciso fazer uma grande elevação cardíaca. Por quê? Porque foi o treinamento que permitiu isso. Então, é mais ou menos, né, esse aqui é só um exemplo para mostrar para vocês, né, como é que a gente pode fazer as avaliações. Então, em síntese, né, por esse mapa conceitual, a gente consegue ver o nosso processo aqui que funciona. Então, primeiro, eu tenho um músculo esquelético, que ele vai ser composto de tecido conjuntivo, dos fascículos musculares, que é o tecido muscular propriamente dito, de vasos sanguíneos e nervo. Os fascículos musculares, que são, né, cobertos, né, pelo tecido conectivo, ele é composto de fibras musculares, as fibras musculares são as células, e as fibras musculares vão ter o sarcolema, né, o sarcoplasma, né, tem vários núcleos, os sarcolemas, né, que é a membrana, tem os túbulos T, né, os túbulos T, né, eles vão estar, né, acoplados, formando a tríades aqui com retículos sarcoplasmáticos. Eu vou ter as miofibrilas vão ser, né, uma composição de várias proteínas que vão ser organizadas em sarcômero. Então, nas células musculares, né, as fibras musculares, elas vão ter um conjunto de miofibrilas em paralelo, e essas miofibrilas vão ser um conjunto de sarcômeros, né, em série. Além disso, elas vão ter muitas mitocôndrias, grânulos de glicogênio, isso aqui por causa do metabolismo aeróbico e anaeróbico. Essas miofibrilas, né, elas vão ser formadas por proteínas, né, de actina, ou filamentos finos, actina, troponina, tropomiosima, os filamentos grossos, que é de miosima, e eu tenho mais duas outras proteínas, a titina e a nebulina. A titina, né, vai estabilizar, né, os dois segmentos, né, a nebulina vai estabilizar aqui a molécula de actina, tudo isso, né, vão formar, né, os sarcômeros, certo? Aqui nesse mapa conceitual, ele está bem definido, né, é muito bom para a gente poder fazer, né, a revisão, né, da organização estrutural do músculo estriado esquelético. Queria aproveitar a oportunidade para sugerir para vocês, foi lançado agora, né, foi lançado esta semana, né, este guia, é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. É um guia, né, que ele foi lançado pelo Ministério da Saúde, mas ele é um guia, né, que ele foi produzido, né, pela comunidade científica, pelos fisiologistas da área de esportes, né, por pessoas relacionadas também com mobilidade e tal. Então, este guia, ele tem orientações, né, sobre o mínimo de atividade física que as pessoas devem fazer e como devem fazer, desde criança, adolescentes, adultos, idosos, também pessoas, por exemplo, em condições especiais, como, por exemplo, grávidas, né, ou, né, pessoas com deficiência. Este guia, ele está escrito, né, numa lógica para que a população pode ler, mas ele é escrito tanto para educador, para profissional de saúde, etc. Esse é um material que ele é distribuído, né, ele tá lá no site, né, do Ministério da Saúde, né, qualquer pessoa pode baixar, né, pode ver o que ele tem, pode orientar, se você tem dúvida, qual é o nível de intensidade que eu devo, né, aplicar para o meu filho, será se meu filho adolescente ele está tendo muita atividade física ou pouca, tal, o guia, né, vai lhe orientar bastante. Tá? Então, é uma sugestão para vocês baixarem, né, e consultarem para si próprio, né, e também orientarem, né, e repassar essas informações para outras pessoas. Nós sabemos que a nossa
população hoje ela tem uma atividade física reduzida. Esse guia, inclusive, também um guia para orientar e estimular as pessoas a fazerem atividade física e fazerem atividade física de uma forma correta e sem provocar danos, né, em si mesmo. Porque às vezes as pessoas têm boa vontade, vão querer fazer atividade física, não sabem e acabam se prejudicando. O guia, por exemplo, né, orienta bastante, né, a aproveitar os momentos de deslocamento, né, das crianças, de casa para a escola, ou dos adultos, né, de casa, né, para o trabalho, utilizando, né, mobilidade ativa, como andando a pé, né, andando de bicicleta, andando de skate, ou andando de mobilete, né, o patins, né, o mobilete não motorizado, né. Então, isso, né, é uma forma de você também fazer atividade física. E aí tem todas as orientações, o quanto que você deve fazer por semana, tal, como você pode avaliar, né, a sua atividade física, etc. Então, eu sugiro bastante que vocês, né, baixem esse livro. E aí, para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá? Esse vídeo ele é bastante interessante, esse vídeo está publicado nessa revista, né, no New England Journal of Medicine, né, e é desse autor, né, que é o Snyder, que é um neurologista, né, holandês, né, isso faz mais de 10 anos que ele foi publicado, né, que se chama, né, ou seja, né, a pedalar, né, a bicicleta, né, para você sair, né, do congelamento, né, da marcha. Então, a primeira coisa que vocês vão ver aqui nesse vídeo é esse paciente ele tem Parkinson, ele tem 65 anos de idade, isso aqui é de manhã cedo, esse paciente está sem medicamento há mais ou menos 10 horas, por isso que vocês estão vendo aqui o tremores, né, na mão, veja que ele tem uma instabilidade, veja que ele tem uma postura assim um pouco mais para frente, né, aqui está o profissional segurando para ele não cair, o profissional está botando a perna para segurar ali, para desequilibrar, e veja que ele está, né, perdendo o equilíbrio, né, e está caindo. Veja, esse paciente, olha como é que ele está aí, ele vai para o chão se ela não estiver segurando ele, certo? Esse é o paciente, né, e aí ela está pedindo para ele fazer uma rotação sobre o seu próprio eixo, e olha a dificuldade, que é o que a gente chama, né, de marcha em freeze, né, ele está congelado, marcha congelada, ele não consegue sair do lugar, certo? Então, esse mesmo paciente, nessa outra condição, né, no mesmo dia, no mesmo momento, logo depois ele é colocado em cima de uma bicicleta, é empurrado, ele sai pedalando, como se nada tivesse acontecido. Então, veja, ele está mantendo o equilíbrio em cima da bicicleta, ele está pedalando direito, ele não tem tremor nenhum. Veja que aqui, ó, ele vai inclusive parar de pedalar e vai fazer a curva, né? O Snyder, quando mostra esse vídeo, ele até brinca, ó, veja, ele parou de pedalar e continua, né? E sem tremor, sem cair nada. Olha o equilíbrio que esse paciente tem. Veja que como é que ele não conseguia andar. Veja que ele vai sair do selim, porque aqui é uma subida, né? Olha, ele se levantou, saiu do selim, pedalando, botando mais força, né? E como é que isso está acontecendo? Né? Ele vem, chega no final, ó, parou de pedalar e não treme, não tem nada. E aí ele vai dar uma parada e olha ainda o jeito que ele sai, ainda dá um pulinho na hora de sair. Mas parou, né? Veja que ele já não consegue mais andar, né? E aí, porque esse paciente tem Parkinson, é um paciente num estado grave de Parkinson, né, que tem essa condição que a gente chama de marcha congelada. Então, por que ele consegue fazer esse movimento de pedalar? Por que quando ele está pedalando, esses sintomas desaparecem? Tá? Então, fica aí, né, a pergunta para vocês buscarem, né, no YouTube, né, no Google, essas questões, mas nós vamos discutir isso, né, na próxima aula, que será na segunda-feira. Tá joia? Então, eu fico agora, né, à disposição de vocês para a gente tirar dúvida, né, para esse finalzinho da nossa aula. Sempre a gente deixa esse tempo, né, para dúvidas, comentários, sugestões, né, que vocês tenham. Alguma dúvida? Acho que não. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, turma. Então, boa noite, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.